Nosso carinhoso cumprimento aos nossos amigos que participam conosco do programa Espiritismo via Web. Estamos trazendo hoje um tema que é muito interessante e, ao mesmo tempo, é muito polêmico, porque, em geral, as mídias não gostam de falar sobre o assunto. Estou falando sobre suicídio, o fim da esperança. Nós vamos colocar aqui um vídeo a respeito e voltamos em seguida para conversar com vocês. A humanidade vive em meio a uma tempestade de emoções, as quais entendemos que são responsáveis pelo seu crescimento como ser humano. Porém, por fraqueza nossa, tem trazido ao homem conflitos de difícil trato, que leva muitas pessoas ao suicídio. As religiões, com seu séquito de seguidores e líderes, falham no objetivo de evitar a maioria destes fatos tão tristes. Dentre os motivos de tal desgraça estão doenças de difícil trato, distúrbios, dependências, causas metabólicas associadas a fatores estressores, emocionais e mentais que se enlaçam abordando o indivíduo em eventos que expõem sua capacidade física, emocional e profissional, podendo direcionar ao caminho da fatalidade devido ao pensamento de inutilidade e fracasso. Há também profissões com grande risco de levar uma pessoa ao suicídio devido à exposição aos fatores estressantes, como o trabalho policial, por exemplo. Também as pessoas em desigualdades sociais e econômicas configuram entre as mais suscetíveis ao desenvolvimento deste mal. Em 2016, o Brasil registrou 11.433 mortes por suicídio, em média um caso a cada 46 minutos. Em 2015, 11.178 pessoas tiraram a própria vida em nosso país. Os dados foram apresentados pelo governo federal naquele ano, mas sabemos que quanto mais aumentam crises sociais, mais aumentam o número de pessoas que enveredam por este caminho sem volta. Com o advento da crise ocasionada pelo Covid-19, muitas pessoas estão caindo em depressão. Isto tanto pelo medo quanto pelos problemas financeiros decorrentes e, neste mesmo momento, alguém está tentando se matar. Uma vez que em 2014 a Organização Mundial de Saúde registrou que a cada 40 segundos morria uma pessoa por suicídio no mundo. E sabemos que para cada morte existiram outras dezenas de tentativas. Mas, cá entre nós, sabemos que a causa principal do suicídio é a falta de Deus no coração dos homens, que em sua maioria norteiam suas vidas no materialismo, na sede de prazeres físicos, no torpor dos vícios emocionais e espirituais, e por fim, vendo burlados seus desejos, inclusive de poder sobre outras pessoas, coisas e fatos, e sem perspectiva de futuro, dão fim à existência do corpo físico. Não podemos esquecer aquelas pessoas que são atribuladas, que são prejudicadas por outras pessoas de coração ruim, que as atacam, prejudicam e muitas vezes as levam ao desespero. Então, não acha que está na hora de conversar um pouco mais sobre isso com as pessoas que te rodeiam? O amor, o carinho, a conversa amiga, a atenção, o calor humano, enfim, é capaz de salvar inúmeras vidas. O problema do suicídio tem acometido a humanidade desde o princípio dos tempos. Há culturas que o pregam como um ato heróico e outros como uma espécie de ritual que o utilizam em certas adorações, o que ocorre em raras populações em alguns recantos do mundo. Mas o que mais ocorre, e isso é comum, os indivíduos que suicidam por causas emocionais e causas obsessivas. Tem aqueles
que tem origem na convivência entre as pessoas, na vivência de episódios pautados pela contrariedade, por diversas outras influenciações. No entanto, o que mais pode desequilibrar uma pessoa pode não atingir a outra. E que fatos seriam esses? Nós vimos aqui a visita do Beija-Flor aqui no nosso trabalho. Nós estamos gravando aqui na área do centro. Então, que problemas seriam esses que as pessoas podem, então, entrar em desequilíbrio? Falamos de pessoas atingidas por intenso egoísmo, por um potencial de orgulho ferido enorme e que tem problemas os mais diversos, como problemas financeiros, pessoas que sofrem uma decepção com outras pessoas, pessoas que foram surpreendidas pelo desemprego e muitas delas por estarem vivenciando processos solitários, rompidas com familiares, contrariadas com os seus cônjuges, contrariadas com os seus namorados ou namoradas, ou pessoas envolvidas por uma tristeza profunda decorrente de uma depressão ou de um processo de obsessão continuada e ininterrupta. Nós sentimos que durante os momentos de dificuldades, os mais diversos dificuldades que vivenciamos diariamente, que nós passamos por processos de altos e baixos. Então há momentos que a gente está bem, há momentos que a gente não está bem. E nesses processos nós vamos sendo defrontados, desafiados pelas emoções mais fortes. E é aí, neste momento, que nós podemos tomar uma decisão extrema e tirar a própria vida. Mas nós também podemos encontrar no suicídio uma espécie de fuga ou algo para chamar a atenção. Então há pessoas que se matam e, se fôssemos ler o pensamento futuro delas, quando elas estão se matando, elas estão imaginando que depois as pessoas estarão de alguma forma decepcionadas por terem lhe feito o mal que elas imaginam ter recebido. E aí, nesse caso, elas pensariam assim: tá vendo? Eu me matei. E agora? Quero ver a cara de desprezo, de decepção de vocês. Como uma espécie de compensação, de vingança, que ela faz com as pessoas, os envolvimentos, os processos, os problemas que a levaram a tomar aquela decisão. E nós anotamos aqui também que há pessoas que se matam por odiar demais, por amor doentio, por paixões avassaladoras, por doenças terminais ou perigosas, por motivos os mais diversos que não faltam nessa humanidade atribulada, sedenta de conforto, sedenta de consolação. A pergunta 943 de O Livro dos Espíritos trata da questão do suicídio. E nós vamos nos ater aqui a duas perguntas para não estender o nosso tempo, que é de 20 minutos. De onde vem o desgosto pela vida que se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis? Efeito da ociosidade, da falta de fé e geralmente da sociedade. Em que sentido? É que as pessoas se machucam ao estar em contato social. Continuando. Para aqueles que exercem as suas faculdades com fim útil e segundo as suas aptidões naturais, o trabalho
nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Suportam suas vicissitudes com tanto mais paciência, resignação, quanto mais agem tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que os espera. Então essa pergunta e a resposta dos Espíritos já estão clareando que muitas das vezes as pessoas se suicidam por causa da ociosidade. Alguém poderia dizer, mas fulano de tal era trabalhador, fulano de tal ficava o tempo todo ocupado e ele acabou suicidando. Quando os Espíritos falam de ociosidade, eles também estão relacionando a ociosidade mental, a falta de raciocínio, a falta de exercício do pensamento positivo, que também é um tipo de ociosidade. E eles nos falam também que o trabalho ele vai trazer, sim, o trabalho tanto pelo pensamento, pela ocupação de pensamentos úteis, de coisas úteis, e o trabalho útil, ele vai fazer com que o tempo escoe mais rápido. A nossa sensação de tempo, ela vai ser diferente. E temos também a pergunta 946, que também vai falar um pouquinho mais do assunto. Na verdade, são várias perguntas a partir do 943 em O Livro dos Espíritos, e está disponível lá para quem quiser estudar a respeito do tema. Então nós temos aqui que os Espíritos responderam a esta pergunta de Kardec. Que pensar do suicida que tem por fim escapar às misérias e às decepções do mundo? É aquela pessoa que se mata para não sofrer, para não enfrentar as dificuldades do mundo. Pobres espíritos que não tiveram coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda os que sofrem, e não os que não têm forças e nem coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que as suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Infelizes, ao contrário, os que esperam uma saída nisso, que na sua impiedade chamam de sorte ou acaso. A sorte ou acaso, para me servir da sua linguagem, podem de fato favorecê-los por um instante, mas somente para lhes fazer sentir mais tarde e de maneira mais cruel o vazio de suas palavras. Nós comentaremos aqui um pouquinho desta resposta. Os Espíritos levam muito a sério a responsabilidade de cada um em seus atos, porque a lei divina ela é regida pela responsabilidade. O amor é regido pela responsabilidade. A lei de causa e efeito é um dos mecanismos dessa lei de amor. E dessa forma, tudo o que fazemos, nós haveremos de sofrer o seu reajuste. Desde que o homem iniciou a sua jornada na Terra, teve ele o seu encontro com emoções as mais profundas, que muitas vezes lhe trouxeram o dissabor de fazer a escolha errada. É verdade que desde a antiguidade a humanidade tem passado por processos de aprendizado muito profundo, aprendizado este que envolveram o seu encontro com determinadas posições contrárias que lhes trouxeram desgosto, lhes trouxeram sofrimento. Mas também é verdade que desde a remota antiguidade, Deus, em sua imensa sabedoria e amor, tem presenteado a Terra com luminares espirituais que lhes trouxeram esclarecimentos, que lhes trouxeram impressões de luz e de paz, o bastante para que os homens pudessem, descedentando-se nesses conhecimentos, não caírem na tentação de se matar. Quando vimos espíritos como Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador da nossa miséria moral, retornar do túmulo e dizer que a vida prossegue,
Quando vemos os espíritos superiores, através da codificação espírita, virem até nós, trazer a notícia de que eles vivem e que aqueles que passaram desta vida para a vida espiritual através do suicídio amargam os mais difíceis, os mais profundos sofrimentos. Quando percebemos o quanto nossas escolhas, quando feitas de forma correta, nos traz satisfação e alegria, certamente nós temos mais força para vencer as dificuldades, os problemas, as difíceis e problemáticas ocorrências da nossa vida. Deus é Pai, nós não somos órfãos. Deus é luz. Nós não somos filhos da ignorância, nós somos filhos da sabedoria. A espiritualidade nos chama para a vida, porque eles vivem e nos dizem que nós estamos eternamente condenados a viver. É verdade que neste mundo físico, tudo aquilo que olhamos e que está vivo, um dia vai morrer. Que tudo aquilo que olhamos e não está vivo, já está morto por si só. Mas também é verdade que tudo que nós olhamos e vemos é instrumento para o aprendizado do Espírito, que é eterno tanto quanto Deus que o criou. E é assim que nós sempre vamos ter satisfação e alegria em permanecer firme ante as dificuldades, ante a miséria, ante a guerra, ante a ignorância e fatos que, decorrentes desta ignorância, lhes trazem tanto sofrimento. A depressão nada mais é do que um estado mórbido de uma alma doente que dá mais importância às coisas negativas do que aos fatos positivos. E nesse sentido, nós, como filhos de Deus, que estamos bem, temos por dever abraçar aqueles que sofrem, arrancá-los das trevas, arrancá-los da miséria, arrancá-los da lama fétida, do ódio, da maldade, das obsessões cruéis e trazê-los para a luz, para o conhecimento e a paz que Jesus nos ensinou. Bom, nós vamos então ver uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo e em seguida a gente retorna para dar mais algumas pinceladas no nosso programa de hoje. O suicídio é a loucura. A calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Com efeito, a maior parte dos casos de loucura são provocados pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar. Se, portanto, graças à maneira por que o Espiritismo o faz encarar as coisas mundanas, ele recebe com indiferença e até mesmo com alegria os reveses e as decepções que em outras circunstâncias o levariam ao desespero. É evidente que essa força, que o eleva acima dos acontecimentos, preserva sua razão dos abalos que o poderiam perturbar. O mesmo se dá com o suicídio. Se excetuarmos o que se verificam por força da embriaguez e da loucura, e que podemos chamar de inconsciente, é certo que, seja quais forem os motivos particulares, a causa geral é sempre o descontentamento. Ora, aquele que está certo de ser infeliz apenas um dia, de se encontrar melhor nos dias seguintes, facilmente adquire paciência. Ele só se desespera se não ver um termo para os seus sofrimentos. E o que é a vida em relação à eternidade, senão bem menos que um dia? Mas aquele que não crê na eternidade, que pensa tudo acabar com a vida, e se deixa abater pelo desgosto e o infortúnio, só vê na morte o fim dos seus pesares. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar as suas misérias pelo suicídio.
nós precisamos entender que em questão de espiritualidade, tudo para nós é útil. Cada sofrimento, cada dor, cada ferimento, cada mágoa, ela vai servir para aprimorar a nossa alma, para trazer ao nosso espírito uma sensibilidade cada vez maior. Então muitas vezes a gente está lamentando pelo sofrimento e pelas dificuldades da vida, mas nós não podemos esquecer que nós somos espíritos eternos, que nós estamos nos preparando para viver em um mundo onde o pensamento é pleno. E ali a sensibilidade do espírito conta muito. E esta sensibilidade ela vai sendo aprimorada na medida que nós vamos apanhando ou nos debatendo com o sistema de aprendizagem. O homem descobriu a energia elétrica e a partir daí ele criou para o seu conforto todas essas maravilhas que estão ao redor. Se não fosse o frio, a fome, as dificuldades, ele não teria se colocado disposto para este aprendizado. O homem não inventou o petróleo, ele o encontrou lá nas profundezas do solo. E hoje, através da sua inteligência, das suas dificuldades, do seu sofrimento, ele conseguiu já dominar praticamente a extração desse material para o progresso da humanidade. Estou dizendo o progresso material. Então todos os nossos progressos, nossos aprendizados decorrem das necessidades que nós passamos e somos por ela impelidos a aprender. A dor, ela vem nos aguçar a nossa sensibilidade para podermos aproveitar o máximo das belezas que existem em todos os lugares, seja neste plano ou em outros planos, os quais a gente vai vivenciar. A dor nada mais é do que o aguilhão que nos empurra para frente, que trabalha a nossa alma, para que a gente consiga ter o domínio total dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Tanto a dor quanto os prazeres, tudo é exercício. E nesse contexto, por que tirar a nossa vida tão importante para o nosso aprendizado? Por que matar essa ferramenta, o corpo, que vai servir de alavanca para o nosso progresso? Por que se revoltar com o Criador que nos colocou em provas? Não porque Ele não sabe da nossa capacidade, Ele sabe. Mas é pelo exercício das nossas dificuldades é que nós incorporamos aquilo que nós precisamos para o nosso crescimento. É a partir desse aprendizado que nós vamos galgar as dimensões espirituais. Jesus ensinou muito bem como fazer isso. O amor ao próximo, a vivência do bem, a fraternidade, irá diminuir as nossas dores nesse mundo e anestesiá-las quase por completo. Mas como o ser humano, ele só aprende apanhando, ele só aprende fazendo testes, muitas vezes ele vai deixar de compreender ou de ascender espiritualmente, porque preferiu tomar caminhos que o levaram à dificuldade. Então nós hoje falamos sobre suicídio, o fim da esperança. Nosso agradecimento, que Deus abençoe, ilumine a todos os nossos irmãos. Muito obrigado.